Oi pessoal, tudo bem? Meninos e meninas, eu estou aqui hoje muito feliz para falar com vocês a respeito de uma pessoa muito bacana que teve uma influência muito legal na minha vida. Todos vocês me conhecem, eu sou o Fernando Bambu, faço um programa de rádio chamado Atmosfera 102 e hoje também tenho um podcast chamado Atmosfera Podcast. Muito bacana, estou muito lisonjeado com as pessoas aceitando os convites para poder participarem desse podcast e também do programa de rádio. Mas hoje especificamente eu quero falar de uma pessoa muito importante na minha vida, dentro do rádio, dentro da comunicação, até porque foi através dele que eu recebi o convite maravilhoso de entrar para esse mundo fantástico que é o mundo radiofônico, né? Uma coisa muito legal, e da comunicação de um modo geral. Estou falando de Luiz Cristóvão Senra, que vocês conhecem muito bem, e eu também, muito carinhosamente, como Luizinho Discos. Uma figura que influenciou toda uma geração. Então, estou aqui para render realmente grandes homenagens ao Luizinho, porque através dele, né, eu me tornei o Fernando Bambu do rádio, né, e da comunicação. Claro que eu não sou aquele comunicador, né, mas na verdade eu sou um cara que gosta de tocar música legal e assim vou de uma certa forma ou de outra influenciando e também mostrando essa diversidade musical e cultural que existe pelo mundo afora, das coisas boas, sonoras que a gente escuta por aí, não é verdade? E o Luizinho, então, lá no comecinho, em 1989, a Rádio 102,7 FM, dando seus primeiros passos, né, e tal. E eu fui convidado pelo Luizinho, trabalhava na rede ferroviária, né, como soldador, né, artífice de manutenção, aquela coisa toda. E o Luizinho chegou um belo dia na porta do meu trabalho e falou assim, olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Eu queria muito que você, como um cara que gosta de música, participa das minhas discotecas, está sempre ali em volta da gente, sempre vê que você tem um brilho nos olhos quando escuta uma música boa. E então eu quero convidar você para participar de um programa na rádio 102,7 FM, que se chamava então Rock and Blues, que eu fiz juntamente com outro amigo que me tornou padrinho, uma coisa maravilhosa, que foi o Hugo Binato Filho, doutor Hugo Binato, e nós ali então fizemos uma dupla fantástica. Ele tocava o blues e o rock progressivo e eu tocava o rock and roll, aquela coisa toda. E aí nós fizemos uma história dentro do rádio naquele período e foi muito legal. E através do Luizinho, porque foi através dele que ele fez esse convite maravilhoso e a partir dali começava a nascer então o Fernando Bambu, que todos vocês conhecem hoje aí, ou pelo menos uma boa parte das pessoas aqui da minha cidade e da região. E então ali começa a minha história no rádio. É tão importante a gente falar de pessoas que realmente foram e são significativas na vida da gente, como o Luizinho, por exemplo, né? Um cara que, como eu falei para vocês, ele vem da comunicação, vem do rádio, também vem da discoteca. Na época, 1970, por ali, o Luizinho começa a fazer uma discoteca junto aí com o Ferreira, Grande Ferreira, com o Chicão, aquele pessoal todo, na Newport, e depois Santa Maria. E aí ganhou o mundo fazendo os bailes de discoteca por aí, e do qual participei de muitos, fui dançar, ganhava concurso de dança, às vezes era jurado, enfim, era uma bagunça muito gostosa, muito divertida para contar essa história para vocês, um pouquinho da minha interação e o que tem a ver Luizinho Discos com a minha existência dentro da comunicação, hoje no rádio e também no podcast. Tudo isso é fruto de muito trabalho, muito esforço também e do entendimento, né, com as pessoas com relação àquilo que eu quero mostrar e aquilo que me foi oferecido. Na época que o Luizinho fez esse convite, falou, olha cara, você tem uma parada meio diferente, você gosta de músicas mais alternativas e as pessoas às vezes não têm tanto acesso, né? E as pessoas ficam muito no modismo. Eu queria muito alguém que fizesse alguma coisa bem diferente e que ela fosse atrativa. Então, juntamente com o Hugo Binato, como eu estava dizendo aí do programa Rock and Blues, nós começamos ali sem saber direito o que era rádio. A gente simplesmente tinha lá os picapes, né, que eram os pratos, né, para rolar os discos de vinil, né, também as cartucheiras para rolar as propagandas. Na época era assim, e fita cassete, enfim, nós levávamos as nossas coleções de discos, né, das bandas. Pô, rolava Muddy Waters na área do blues, B.B. King, John Lee Hooker, Buddy Guy, B.B. King, enfim, uma galera, uma trupe bacana. Progressivo, então, o Gubinato deitava o cabelo no Yes, Genesis, Pink Floyd, Gentle Giant, e assim por diante, né? E eu, dentro do rock and roll, rolava um pouco do rock Brasil e também rolava as coisas mais alternativas do rock internacional, por exemplo, como Iron Maiden, AC/DC, Whitesnake, Black Sabbath e por aí vai, né, brother? E a gente ia fazendo um programa diferenciado. Depois o Luizinho me deu uma outra oportunidade, que era fazer um programa maravilhoso, né, que foi também o Domingo Jazz Club, e logo depois nós fizemos também o Panorama 102. E aí a coisa deslanchou, a gente foi fazer uma história muito bacana, falando de músicas cada vez mais alternativas e cada vez mais
dando acesso às pessoas a escutarem coisas que eram diferentes, que não eram tão comerciais e que não rolavam no cotidiano da rádio durante o dia, horário nobre, horário, né, de pico da rádio. Então eu fazia esses programas à noite ou no final de semana em horários meio que esporádicos ali, a partir de meio-dia, aquela coisa toda. Como hoje eu faço a Atmosfera 102, na rádio 102,7 FM, e a gente faz um programa muito legal, muito interessante. Tudo isso embasado, tudo isso é muito explicado e tudo isso muito instrutivo, né, para a comunicação, para que as pessoas pudessem ter esse acesso. Ainda mais uma rádio da cidade do interior, né? Uma rádio da cidade grande, igual São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, Belo Horizonte, você tem programas de rádio bem mais alternativos que levam, ou que tem um segmento, né, dentro dessa cultura diversificada musical, em que as pessoas conseguem, de uma certa forma, ter esse tipo de programa e ouvir músicas de altíssimo nível. E aí, foi através do Luizinho que eu fui criar um cara chamado Fernando Bambu. Meu nome é Fernando Sérgio Marques e é claro que depois disso me tornei uma pessoa muito popular, muito conhecida, às vezes amado por muitos e odiado por outros, porque nem sempre quando você está no rádio ali ou falando alguma coisa a respeito de algo alternativo, como eu estou fazendo aqui agora, as pessoas, tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Tipo assim, não tem nada a ver esse cara aí, pô, esse cara tá viajando na maionese, pô, não tem nada a ver, é uma parada muito doida. E o que tem a ver essa música aí, né? Porque as gerações vão passando, os tempos vão passando e as pessoas vão migrando também, né? Mas quem gosta mesmo de música não tem o preconceito com nenhum estilo, desde que seja uma música com qualidade, bem feita, com uma estrutura musical legal, com a melodia, com a harmonia e com a poesia que a música traz, né? Bem bacana. As pessoas que têm a sensibilidade para entender isso começam a entender o mundo de uma forma bem diferente. Eu penso assim. Então, eu estou fazendo esse vídeo justamente para poder contar um pouco dessa interação com esse cara que realmente fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor dentro da minha perspectiva de informação cultural musical. E isso foi muito de incentivo dele. Pô, cara, bacana, tem que fazer, vamos fazer. Sem contar que depois disso, cara, a gente vai para os shows, né? Umas coisas assim, que o Luizinho trouxe muita coisa bacana também aqui. Foi comunicador de festas, né, e tal. Era o mestre de cerimônia de muitos eventos. E aí o Luizinho então apresentava e também trazia artistas de renome nacional e tal. Tentou até uma certa vez, né, um cara muito famoso, hoje já falecido, Billy Paul, né, veio fazer um show na cidade vizinha aqui próxima, isso lá na década de 90, por aí, né, meados da década de 90, o Luizinho, o Billy Paul ia fazer um show aqui em Juiz de Fora, né, uma passagem rápida por Minas Gerais, estava fazendo um show pelo Brasil afora, então surgiu uma data para Juiz de Fora e casava justamente na época da nossa festa de exposição agropecuária na época aqui, que hoje nós chamamos carinhosamente de Fexpo, né? As cidades do interior, pelo Brasil afora, têm essas comemorações anuais, né, de uma festa específica que mostra a cultura do município, que mostra todas as estruturas e que traz esses artistas, então, para dentro desse contexto das cidades do interior, que é muito, muito comum hoje no Brasil isso, há muitos anos, né? E aí, pô, a ideia era trazer o Billy Paul para a festa, mas ele ficou um pouco arredio, falou, poxa, será que o pessoal vai entender trazer um cara mais da linha soul e também meio que jazz, uma coisa assim, meio que black music, para dentro de um contexto internacional, cantando tudo em inglês, falando toda, né, enfim, era uma coisa, eu acho que ele pensou assim, acho que é um pouco demais, né? Para mim não, eu ia adorar se o Billy Paul pisasse no palco da minha cidadezinha aqui, de 36 mil habitantes hoje, para aproximadamente, e eu conseguisse assistir dentro da minha cidade um astro, uma lenda da música internacional americana e mundial, né, dentro da minha cidadezinha aqui, no palco da Fexpo, de Além Paraíba. Isso ia ser assim mágico. Foi uma das ideias desse cara que a gente, né, tá aqui falando a respeito e tal. E por falar mais do Luizinho, então é uma figura que trouxe essas oportunidades, trouxe essas condições todas de a gente entender um pouco o processo da música de um modo geral, né? Ele para mim, assim, o Luizinho soa como, eu não sei se, não é também da minha geração, mas li bastante, vi algumas coisas e tal, por exemplo, do Big Boy, que era um cara, né, lá do Rio, Grande Centro e tal, e viajava para a Inglaterra, trazia aqueles discos maravilhosos e também trazia para os amigos, para poder as pessoas entenderem um pouco mais de Beatles, Rolling Stones e todas as bandas que tinham naquele momento mundo afora fazendo sucesso que o Brasil não tinha acesso.
era muito difícil você importar um disco e tal. Então isso tudo foi muito bem elaborado. O Luizinho, ele é meio que o big boy nosso aqui, entendeu? Um cara assim, muito dentro desse contexto e com uma visão muito além do tempo dele, né? E com isso tudo, todo mundo foi seguindo. Vem o Luizinho então para sua discoteca, por exemplo, discoteca Luizinho Discos, né? Aí você tinha ali, pô, o Gilmar, DJ Gilmar, fantástico. O Licinho Silveiro, grande Licinho DJ também. Deixa eu ver, o Marcão, cara, super bacana, uma galera legal. Tinha uma turma todinha que o Marquinhos também, tinha o outro, tinha o Marcão e tinha o Marquinhos, que passaram, de Marquinhos também era DJ também, uma parada bem legal. Não lembro assim o sobrenome de todo mundo, mas a galera dessa época que tá me ouvindo, que está me assistindo agora, vai saber definir direitinho, identificar direitinho as pessoas que eu estou falando, que tem muito a ver. Aí tem os caras que ajudavam, pô, tinha o Caçapa que ajudava a montar todo o som, entendeu? O próprio Luizinho às vezes ficava ali dando orientações, a galera, é isso aqui, vamos fazer bem bonito e tal. Eu lembro que a primeira vez que nós vimos uma discoteca de peso aqui na cidade foi a Furacão 2000, que o Luizinho Discos então teve toda essa influência para poder trazer. Na época a gente nem pensava nisso, né, brother? Era um negócio muito doido, assim, tipo, pô, já tava bom demais a discoteca do Luizinho, então ele fazia, era Cashbox de um lado e a Furacão 2000 do outro, era uma combinação, assim, que na verdade era um duelo de pesos de discoteca, cada uma com o seu visual e tal, e o Luizinho fazia o intermediador disso tudo, né? Muito bacana. Então nós fomos sendo criados naquela década de 80, curtindo muita coisa interessante que rolava nos grandes centros, e esse cara conseguia trazer naquele momento para nós aqui de uma forma muito atrativa, muito educativa também, né? Era instrutivo aquilo, tipo assim, pô, tá vendo a cultura funk? Mas era o funk de verdade, aquele funk carioca gostoso, sabe? Aquele funk meio que pegando a onda do funk americano, era uma parada bem diferente do que esse funk batidão de hoje, que é proibidão e tal, que não tinha nada a ver naquela época. A gente tinha os passinhos de dança, cara, que quantas vezes eu ali, naquelas discotecas do Luizinho, tava ali ensaiando com uma galera legal, em casa, a gente ensaiava durante a semana alguns passinhos e tal. Eu, Wellington, Xereta, Paulinho Bigu, uma galerinha boa, sabe, que ficava ali dançando e tal, chegava para chegar na discoteca e arrebentar nos passinhos. Vou contar uma coisa para vocês aqui relacionada a uma figura mundial assim que deixou o mundo pasmo com seu talento, que foi Michael Jackson. E o Bambu não foi lá dar uma de Michael Jackson, cara? Pois é, competia no break com o Ika, por exemplo, que era uma figura emblemática dentro da música. O cara dançava muito assim, entendeu? Uma coisa fantástica e tal. Sem contar em um entorno, né, cara, que a galera da discoteca ficava muito assim afoita, né? Era aquele momento legal de cada um tinha o seu tempo para dançar a música que gostava, de repente rolava um som bacana, rolava um Back My Turn Overdrive, por exemplo, já era uma coisa mais batida, mais chegada pro rock. Depois vinha um Bee Gees com Stay Alive, por exemplo, e todo mundo queria ser o John Travolta naquele momento. Rolava Billie Jean do Michael Jackson, a galera pirava o cabeção. Cada hora tinha um para poder fazer um passinho na lua, então passei na lua, aquela coisa toda, né? E de repente todo mundo se unia e tomava lá o seu Cuba Libre, o seu Hi-Fi, o seu refrigerante, sua água e curtia. E tinha uma hora deliciosa, que era a hora da galera tirar um sarro legal com as meninas, né? E as meninas com os caras. Era muito bacana. Era a hora da música lenta, que hoje em dia não acontece mais. A gente não tem mais isso nos bailes, nas festas. Só aqueles bailes mesmo direcionados a, vamos dizer assim, a boa idade. Pô, o cara acima de 50 vai fazer um baile ali e de repente tem uma banda de baile tocando e rola aquela musiquinha lenta. A galera da minha idade, de 50 anos pra cima, começa, puxa a esposa e vai dançar. Hoje a esposa vai dançar aquela coisa gostosa de sentir o corpo da outra pessoa, aquela energia legal. Então a discoteca tinha essa coisa mágica, né, cara? Hoje em dia não. As baladas de hoje, a música eletrônica, porrada pra cá, porrada pra lá, no sentido da coisa de música e tal. A galera jogando um monte de bala pra dentro e cabeça louca, entendeu? Parece mais uma outra coisa, parece mais assim um monte de... Desculpa, na minha concepção parece um monte de zumbi, assim, sabe? Meio down e tal, e pouco que... Tipo assim, a galera tá ali e tem um som, por acaso tem um som, e a galera tá ali de alguma forma dançando meio que roboticamente. Na minha época não. As pessoas tinham, como eu falei, tinha um ensaio para você chegar numa discoteca para dançar um passinho, para dançar até mesmo a música lenta. A gente tinha aquela timidez de chegar na garota para poder pedir para dançar e não se falava, colava o rosto assim, ia devagarzinho, se desse certo beijava, se não desse passava direto. A menina logo depois na próxima música já queria terminar ali, não quero dançar mais. Mas
Claro que a galera tinha todo o respeito, ninguém infringia uma norma, né, de chegar assim agressivamente numa garota, pô, vem cá, eu quero te beijar, eu quero ficar, não, nunca. A gente era inocente demais para essas coisas, entendeu? Então, assim, graças a Deus, né, foi um período, um momento muito mágico. E tudo isso tem a ver com esse contexto que eu estou dizendo para vocês com relação a essa época áurea, que esse cara conseguiu trazer para nós aqui de uma forma muito sensível, muito amorosa e mostrando para nós assim do interior, poxa, olha, isso aqui é legal, tá rolando lá o Furacão 2000 no Rio, tá rolando uma Cashbox, tá rolando as bandas de baile, brother, pô, você tinha aqui o The Brothers, por exemplo, né, Reza Forte, Los Gringos, Casa Novas, Conjunto Vanguarda, que graças a Deus, né, eu morei na casa ao lado de onde os caras ensaiavam, ali também aprendi muita coisa relacionada à música, e já vinha de família, aquelas coisas das irmãs, dos irmãos ouvindo música boa, né? E aí de repente tem uma banda de baile do lado da tua casa, pô, bicho, aí era tudo de bom, né? Ficava ali de boa e a gente ia lá naquela... curtindo eu garotinho, cara, com meus 5, 6 anos de idade, admirando ali o Tado, baterista, por exemplo, né? Pô, um abração aí pra essa turma todinha do antigo, né, do Vanguarda, já intermediário, né? Tal, porque o Vanguarda é muito mais antigo. Eu estou misturando um pouquinho as conversas assim, que é para vocês pegarem um pouco da minha emoção para falar deste período, desta época, desta condição, porque isso influenciou muito no que eu sou hoje com relação à música, do que eu gosto, do que é a parada que eu fui aprendendo nesse meio com cada um, né? E a cada momento da minha vida, com 15 anos, pô, eu amando Michael Jackson, Madonna, Prince, né? O Terence Trent D'Arby, por exemplo, né? Enfim, uma galera, uma parte de Culture Club e por aí vai. Várias bandas americanas e inglesas influenciando muito a minha cabeça, sabe? Eu comecei a conhecer o mundo geograficamente através da música. Pô, aí rock and roll, pô, tem uma banda lá da Polônia, tem uma banda lá da Inglaterra. Pô, onde fica isso? Como é que é? Que lugar é esse no planeta que veio esse pessoal tão interessante, tão bacana? E aí eu ia olhar nos livros, né, de geografia, pô, aqui tá a Alemanha, pô, essa banda aqui, Scorpions, é da Alemanha, pô, não sabia, né, pô, aqui tem uma banda, por exemplo, Pink Floyd, da Inglaterra, entendeu? Pô, que legal, e você vai conhecendo muito, sabia mais através da música do que sentar em frente ao professor de geografia para ele explicar naquela época aonde ficava cada país e qual é a cultura daquele país, e a música veio muito influenciar comigo. Eu chegava na sala de aula, já sabia tudo sobre a questão desses países lá fora, porque a música me proporcionava isso, me proporciona até hoje. Então até hoje eu sou um pesquisador dentro do contexto. Eu faço um programa, por exemplo, Atmosfera 102. Esse programa eu resolvi misturar um pouquinho, não fazer uma coisa meio que radical, mas uma coisa bem diversificada mesmo. Eu posso tocar uma Maria Bethânia e tocar um Iron Maiden no mesmo programa, que não vai... sabe, ferir ninguém por causa disso, na verdade. Mas como você faz isso? Claro que eu não vou pegar uma música pesadona e rolar um MPB classicona assim, que não vai pegar bem. Mas eu vou chegando até o momento de rolar uma coisa ou outra diferenciada, de polos completamente diferentes, harmônicos e dentro do contexto musical, né? Então é muito bacana todo esse aparato que o programa a Atmosfera 102 tem, e a Liberdade também. Eu tenho, por exemplo, dois grandes amigos que participam, que colaboram com o programa, que é o Marcelo Reis, o Rei da Voz, né, que fala sobre poesia, fala sobre entretenimento. Marcelo é empresário, cara, de grandes artistas do rock Brasil, que eu conheci lá no comecinho dos anos 2000, eu trabalhei na Cobaldo, Maitá, no Espírito das Artes e tal. Foi muito bacana conhecer o Marcelão, e o Marcelo, desde aquele momento para cá, a gente, né, depois se afastamos um pouquinho, porque a distância, fazia outras coisas. Eu era gerente de uma casa de show na Zona Sul do Rio, de repente vem, passa um tempo, vou trabalhar com distribuição, com vendas e tal, representante comercial. Olha só quanta coisa vem rolando na vida desse cara chamado Fernando Bambu, bicho, muito doido, né? Mas enfim, acho que é por aí mesmo, acho que as coisas são assim. E aí, cara, o que acontece? Essas duas figuras dentro do programa, Marcelo Reis, vem então trazendo a poesia, vem trazendo a informação e as entrevistas com esses artistas do pop rock Brasil, né? Enfim, de todo mundo que você puder imaginar. Marcelo é empresário, por exemplo, de Jorge Israel, foi saxofonista aí do Kid Abelha, hoje tem uma carreira solo brilhante, né?
Tem também o Daniel Del Sarto, ator e também cantor, compositor e poeta, maravilhoso, uma gentileza, sempre muito carinhoso comigo. Também agora o LS Jack, né? O cara abraçou aí uma causa muito legal com o LS Jack, que tem hoje o Vini como vocalista, o Vini lá do Mexe a Cadeira, né? Juntamente com a trupe aí do LS Jack, hoje forma uma banda maravilhosa, um retorno do LS Jack após alguns anos, e simplesmente está ficando e está muito bacana, muito legal, que muito em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer esse pessoal na minha região. Também aí tem muito mais gente, né? Você tem aí os DJs que o Marcelo transita também, pô, muito bacana, muito legal, e todo mundo, o Jay Wacker, por exemplo, que faz um pop rock um pouco mais agressivo e romântico, muito interessante. Tudo isso é gente que o Marcelo Reis, são artistas, são lendas que o Marcelo Reis está ali cuidando e trazendo para nós com muito apreço. Fora os contatos dentro do mundo da música, no modo geral, que o Marcelo tem, o acesso aos outros artistas do Rock Brasil, por exemplo, principalmente da linha do Rock Brasil, que Marcelo tem, né? Fora a assessoria de imprensa que ele também administra, junto com o filho, uma série de coisas bacanas. E o Marcelo, então, é um dos nossos colaboradores dentro aí do programa Atmosfera 102. Uma outra figura que eu conheço de longa data, né, que é um cara muito legal, que é o Fábio Shiva, né, baiano, que eu conheci através de um evento na cidade de Carmo, cidade vizinha, cidade do Egberto Gismonti, um grande maestro, multimúsico e tal, né, pianista clássico dos melhores que o mundo tem. É nosso vizinho aqui da cidade de Carmo. Ele não mora hoje aqui, mas enfim, nasceu aqui próximo. E num evento da banda Imago Mortis, né, eu conheci então o Fábio Shiva e convidei para vir fazer o Moto Rock aqui em Além Paraíba, um evento de motociclistas e tal, muito bacana, várias bandas e tal, o primeiro evento de moto. E aí eu convidei o Imago Mortis para vir fazer um show aqui, foi um negócio assim transcendental, maravilhoso, foi um show muito bacana. E a partir dali também, depois se afastaram, ficou distante, todo mundo sumiu e tal. Hoje o Fábio Shiva na Bahia, né? Naquela época estava morando no Rio, voltou para a Bahia e tal, e aí escritor, virou escritor, aquela coisa toda e tal, fala sobre literatura dentro do programa Atmosfera 102. E é um privilégio nosso poder ouvir, né, o Fábio Shiva contando as histórias, né, da literatura para nós, falando da literatura brasileira e da literatura mundial. E com toda uma complacência, com toda a tranquilidade do mundo, até a voz do cara, a forma como ele conduz, né, essa sua fala, nos coloca bem zen, como ele é zen. Tive duas outras grandes participações que, se Deus quiser, muito em breve a gente vai tentar voltar com eles aqui, falando para você ter noção como é que o programa Atmosfera 102 é bem diversificado e já foi até muito mais, vamos dizer assim. Eu comecei lá, quando o programa inaugurou, né, há 3 anos atrás, nós tínhamos a participação do Frederick Morsch, o Fred Morsch, De Carona com os OVNIs, do canal History, né? Eu adoro ufologia, pô, acredito em vida extraterrena, aquela coisa toda. E aí, pô, falei, cara, vou ligar, vou tentar achar esse camarada e convidar para ele vir aqui fazer uma participação junto com a gente, tudo gravado, né? Dentro do programa Atmosfera, falando sobre ufologia. Vamos quebrar, quebrar um pouco esse paradigma de só tocar ou só falar de coisas que a gente tem a ciência explicitamente ali concreta dentro do processo. Falei, não, vamos falar de ufologia? Sim, porque ufologia é coisa interessante, é moderna, e muito em breve, se Deus assim permitir, teremos um contato com nossos irmãos intergalácticos. Falei, então tem que preparar esse povo da minha cidade, da minha região, para poder entender um pouco mais sobre quem são esses seres de outro lugar, de outro planeta, ou dimensionais ou multidimensionais, que estão em nossa volta e a gente não dá tanta importância, ou pelo menos não pensa nisso, né? Pensa só nesse mundinho pequeno, redondinho, pequenininho, essa poeirinha que está no universo chamado planeta Terra. E aí o Fred Morsch, então, aceitou esse convite através de um outro amigo de São Paulo que fez o contato e tal, enfim. Aí a gente conseguiu, então, fazer com que o Fred fizesse uma participação legal, né? Desse uma palazinha do que era o De Carona com os OVNIs para dentro do programa Atmosfera 102. Ficou um período de, acho que 2 anos, ou 1 ano e meio, falando a respeito e tal. A gente deu um tempinho, o Fred foi cuidar de outros projetos dele, porque também estava consumindo um pouco aquele tempo, apesar de ser um tempo rápido, mas ao mesmo tempo tomava tempo do cara, era um negócio meio que... O Fred, Bambu, vamos dar um tempinho, depois a gente vai criar mais, buscar mais histórias e ver mais conteúdos para a gente poder falar de novo no programa. Tô te aguardando aí, Fred Morse. Tô doidinho para falar um pouquinho mais aí sobre os ETs, brother. E também um grande conterrâneo, também outra figura que participou do Atmosfera 102, que é o Lucas Gouveia, né? Que é um cara,
fantástico, assim, que a gente conhece daqui da cidade, o cara, pô, um ator fantástico, né? Já teve participações em novelas, em documentários, em filmes e tal, aqui de Além Paraíba. Então, o Lucas Gouveia veio para poder fazer uma parada bem legal, falar sobre televisão, cinema, teatro, documentários, enfim, falar tudo um pouquinho sobre a carreira dele também e explicar para essa galera que sonha, que pensa, que quer, né, ser um artista de interpretação, aquela coisa toda e tal, o que tem que fazer. Então era muito didático também. É outro que, se Deus quiser, muito em breve nós vamos ter que voltar com ele para cá, entendeu? Para falar um pouquinho mais do que está acontecendo. Já vi outras coisas que ele fez e assim, ficou uma coisa muito bacana, muito mesmo. Enfim, essa é uma parte de um pouco dessa história de comunicação, né? Que eu, voltando lá no cara que eu comecei a falar no começo, até me estendi aqui, falando sobre o Luizinho Discos, né? E foi isso que aconteceu. E agora eu tenho esse podcast maravilhoso, com uma diversificação também de entrevistas com pessoas diferentes assim, dentro da sociedade, sabe? Não chega a ser nada alternativo, mas alguma coisa muito instrutivo, muito informativo para a rapaziada poder entender um pouco do processo do que rola no interior. O interior tem muito a somar, né? E eu fiz um cenário também para o podcast, bem diferente dos podcasts que já existem aqui no meu município, que são vários, todos ótimos, cada um no seu tema, bacana pra caramba. Mas eu falei, não, tem que ter a minha cara, minha característica, daquilo que eu aprendi lá com o Luizinho, com a galera todinha aí de rádio, todo mundo. Falei, pô, tem que ter a cara do Fernando Bambu. Então fui lá, coloquei as minhas capas de discos em volta. Vocês vão só procurar no canal aí, tem aí os podcasts, vocês vão ver lá o cenário, como é que ficou, muito interessante, muito bacana. E assim foi se montando, né, um cara chamado Fernando Bambu, que foi descoberto, vamos dizer assim, entre aspas, né, por essa figura interessante que é o Luizinho Discos, o Luiz Cristóvão Senra, que vai estar me rendendo uma entrevista maravilhosa, né, nesse dia 14 de abril de 2023, sexta-feira. Vocês vão, né, não sei que hora você vai assistir esse vídeo aqui. Hoje é essa data, né? Então se você for assistir esse vídeo amanhã, depois da manhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, você vai saber que nessa data eu tive o privilégio de conseguir ter ao meu lado uma das figuras que na verdade estruturou, né, essa questão do Fernando Bambu, dessas coisas que a gente gosta e ama, que é a música, que é a cultura e tal. E tem muito mais coisas que eu vim fazendo e vim falando a respeito de eventos, de propriamente programas de rádio e uma série de coisas assim que tem tudo a ver comigo, com a minha característica cultural, com o meu apreço, sabe, por essa arte maravilhosa, pelas artes de um modo geral, em que a gente se coloca numa posição, numa condição de contar essas histórias para as pessoas, que eu acho que é muito legal, acho que tudo isso tem muito a ver com aquilo que eu acredito, que eu amo, para melhorar a mim, as pessoas em minha volta, o meu país, o planeta, a gente pensar um pouco de tudo, entendeu? Eu queria muito que vocês prestassem atenção em tudo isso que eu falei, as histórias, porque cada um de vocês que estão me vendo, me assistindo agora e me ouvindo, tenho certeza que cada um tem uma história muito parecida, ou pelo menos passou por alguma situação dessas que eu vivi na década de 80, de 90, 2000 e nos dias atuais agora em 2023. Quantas coisas nós vimos, quantas coisas lá para trás nos formaram, nos moldaram para sermos pessoas do bem hoje aqui, falando de coisas interessantes, batendo um papo legal, descontraído, sem compromisso, entendeu? Críticas, claro que vão existir um monte, tem muita gente, como eu falei no começo aí, tem gente que me ama, tem gente que me odeia, mas ninguém agradou a todo mundo 100%, nem Jesus Cristo, como a gente costuma dizer, né? Agradou 100%, então quer dizer, quem sou eu para agradar a você que está me assistindo aí agora, de repente fazer, pô, que cara babaca, o cara tá falando pra caramba aí, não tem nada a ver com o que tá falando, não tem problema. O importante é se você me ouvir alguma coisa, com certeza você vai tirar e vai lembrar da sua trajetória de vida também, do que é o seu componente vivo, né? O que é o seu dinamismo, o que é a sua parada com o universo, com o mundo, né? Até porque nós somos, eu sempre costumo dizer e falo sempre que nós somos energia pura, entendeu? Então aquela coisa da empatia, você vê uma pessoa, cara, que legal, gostei, e você se aproxima e troca toda aquela energia positiva. Tem gente que você também, pô, chega perto, você quer distante, né, Bruno? Fala, pô, você não é legal, esse cara aqui eu não gostei, essa menina aí, pô, toda cheia de onda, não dá pra mim, não tem nada a ver. E tal, e a gente vai tendo essa concepção e vai tendo essa seleção
de quem a gente é e quem a gente quer que esteja junto com a gente ou não, né? É uma parada muito legal isso também, que essa é que é a liberdade de expressão, né, galera? Você poder escolher a quem você quer ser, a quem você quer estar do lado, o que você quer fazer para melhorar a sua vida e a vida do próximo. É isso aí. E enfim, é isso que eu quero dizer, e voltando a dizer também, né, sobre toda essa existência, por que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para isso, para lembrar que a gente tem um começo, meio e fim não existe, porque nós transcendemos sempre, né? A gente passa dessa para outra, mesmo que não for materialmente, espiritualmente a gente consegue prosseguir a vida, porque é o cara lá de cima, de muita luz, de muita energia, que nos faz sermos melhores a cada dia, no momento que a gente respeita e começa a ter a concepção de que nós somos importantes para um todo da vida, não é verdade? Então é isso aí, quero mandar um abração para Luizinho Discos, tá bom? A todos os meus amigos, né, de rádio que me apoiam, o meu produtor Venilton Gomes Ribeiro, que é um cara que me coloca no eixo, não me deixa passar dos limites dentro do programa, né? Pô, não fala de política não, cara, isso é um programa de entretenimento, então faz o entretenimento funcionar da forma como é, entendeu? Toca umas músicas às vezes mais comerciais, às vezes você pode pegar uma coisa muito mais radical também, misturar essa porra toda e fazer um negócio legal pra caramba. Então é mais ou menos por aí, sabe? E é uma coisa muito legal. E assim eu venho sendo respeitado, homenageado, e as pessoas vêm entendendo a proposta, entendeu? Tem gente que pô, apoia pra caramba e fala, cara, é isso aí, o segmento é esse. Eu não tô preocupado com likes aqui, não tô preocupado com que, pô, os caras assistir, pô, é bacana. Não, gente, o importante é passar uma mensagem legal, com que você consiga entrar para você uma coisa assim que é legal, sabe? Que, poxa, que bacana, o cara tem um pensamento interessante, ou não, você pode discordar também, de repente, pô, não tem nada a ver, como eu já falei aqui, vão me amar e vão me odiar, não tem problema. O importante é me assistir e fazer aí uma análise daquilo que é bom dentro daquilo que eu falei, aquilo que for ruim você joga fora, não tem problema, tá bom? Quero mandar um beijão para todo mundo, muito obrigado, aqui no meu canal, né, dentro do YouTube, esse canal maravilhoso que é o canal Fernando Bambu Atmosfera, que é esse canal maravilhoso. Se você aí ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal aqui, tá bom? Dê o seu like também aí, faça um comentário, mas faça um comentário de boa, só para escrever alguma coisa também que vai, sabe, sacudir essa pequeira, bicho, de boa, eu vou deletar, entendeu? Não quero ouvir coisas boas, como você também quer escrever e ouvir coisas boas, não é verdade? Então, entrem aqui para falar uma coisa sensível, legal, bacana, que não seja agressiva, tá bom? Que seja uma coisa, mesmo que você não concorde, fala, pô, bicho, num determinado ponto aí do áudio, do vídeo, eu não concordo, mas tudo bem, cada um na tua, aí tá valendo. Agora, pô, cara, tu é um babaca, não sei o quê, coisa ridícula, aí tá fora, aí eu vou deletar, valeu? É desse jeito, galera. Bem à vontade. Então é isso aí. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para dar uma força pra gente, porque assim que a gente fizer mais vídeos e postar aqui, você vai estar recebendo automaticamente o vídeo, valeu? Quero mandar um abração para todos os artistas, os músicos que eu conheço, as pessoas da área cultural de modo geral, que está sempre me assistindo, está sempre me apoiando, está sempre fazendo com que a coisa aconteça de uma forma bem simples e natural, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí e até um próximo vídeo. E fiquem ligados sempre também no podcast Atmosfera, que rola aqui pelo YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar entrevistas maravilhosas. O que já foi feito, vai lá, dá uma assistida de novo, ou se não assistiu, assista com carinho, com devoção, que eu tenho certeza que tem muita informação bacana dos entrevistados para com vocês, tá bom? E eu aqui falando pra caramba, nessa rapidez toda, para poder não tomar muito tempo de vocês, com certeza, eu tenho certeza que você vai adorar dos conteúdos que nós temos aqui no canal, valeu? Beijo na alma e no coração, até o próximo vídeo, fiquem na paz de Deus e it's alright in the rock and roll, baby. Beijo na alma. Fui.